Olá, amigos, muito bom dia. Sexta-feira, 5 de outubro de 2018. Estamos iniciando mais um plantão JC aqui no seu Jornal do Comércio, Amazon Play TV Digital e Rádio Baré Ondas Tropicais. Hoje, 5 de outubro, é uma data muito importante para o nosso país. É a data em que se comemora 30 anos da promulgação da atual Constituição Brasileira, que foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, e uma Constituição que teve como relator o amazonense, o jurista Bernardo Cabral. Eu vou falar sobre isso agora na sequência do meu bate-papo com o articulista de hoje, e vamos falar sobre a importância dessa Constituição, seus defeitos, suas virtudes, e já que nós estamos às vésperas da eleição geral, onde o Brasil vai eleger um novo presidente da República, uma nova bancada no Congresso Nacional e também nas assembleias legislativas dos estados da Federação Brasileira. E eu recebo aqui hoje o Flávio Guimarães, que é um mestre, é um professor, que ele traz um artigo bastante interessante, que é sobre minha vida profissional, um produto chamado eu. Ele é um especialista em marketing e eu vou conversar então com o Flávio, que está aqui ao meu lado. Flávio Guimarães, bom dia, prazer tê-lo novamente aqui conosco. Bom dia Oswaldo, bom dia pessoal. Só vamos conversar um pouquinho aí sobre essa situação da vida profissional, algumas, quem sabe, dicas, né, e algumas reflexões aí para a gente estar conversando. O artigo do Flávio, ele começa assim: a busca incessante pela melhor oportunidade para nós mesmos passa por vários estágios dentro e fora de uma empresa. O marketing é muito usado neste momento. É necessário realmente se preparar para os desafios na busca de oportunidades e neste momento é crucial nos expormos como pessoa e profissional. No contexto geral, um produto chamado eu. Assim, podemos ficar exposto ao mercado de modo estratégico, que facilita, buscando e sendo buscado, o que facilita consideravelmente o aparecimento de oportunidades. Flávio, esse início já mostra o contexto da descoberta do eu, seria isso? Na verdade, até para esclarecer um pouquinho também, né, Oswaldo, assim, o que a gente tenta falar aqui nesse artigo, e quase sempre, quando a gente fala sobre isso, pode ser que a gente seja mal interpretado, é que, principalmente aqueles que defendem muito esse lado humano, né, isso, acha que quando a gente está colocando essa posição de a gente ser um produto, a gente está materializando a gente como um objeto, e não é isso, né? Na verdade, é que a gente precisa muito bem discernir, separar esse processo. Eu sou Flávio Pessoa, e eu digo sempre assim, eu sou pessoa física, CNPJ, não, CPF. Sou pessoa física, CPF. Uhum. E quando eu sou profissional, eu sou pessoa física, CPF? Não, eu sou pessoa jurídica, CNPJ. Então esse é o primeiro passo que eu tenho que pensar quando eu estou pensando na minha vida profissional. É por isso que eu digo muito, até inclusive para meus alunos, dizendo assim, eu preciso pensar como dono. Quando eu vou ser profissional, eu preciso não esquecer, mas eu preciso separar o pessoal. Até porque quase sempre o que está acontecendo nas organizações, quando a gente vê conflitos que não são gerenciados do jeito que deveriam, é que se confunde o pessoal com o profissional. Eu preciso pensar em objetivos e metas dentro da organização. Eu não preciso... Eu não preciso amar necessariamente as pessoas, eu preciso respeitar ali dentro da organização. Eu preciso buscar atingir os objetivos que a empresa precisa. E para isso, eu preciso necessariamente utilizar o que a gente colocou no início do artigo do marketing. Eu preciso saber me vender enquanto profissional. Eu não posso enganar. Agora nós estamos vivendo nesse período, inclusive terminando todo esse processo eleitoral, de propaganda, disso tudo. A propaganda eleitoral, quase sempre no Brasil, ela é utilizada de uma forma muito forte, o marketing, mas de forma leviana, né? Promessas que não dá para se cumprir, que se engana até o dia da eleição e logo depois da eleição esquece-se de tudo isso, porque na verdade
Aquele marketing utilizado não é o marketing que deveria ser utilizado, né? É o marketing de, ao invés de despertar interesse, ele na verdade está trabalhando até, né, a angústia das pessoas, né? E o que a gente está falando aqui não é isso. O que a gente está falando aqui é que quando a gente olha e se olha como um profissional, necessariamente nós precisamos nos olhar como parte do processo. Então a gente não é simplesmente um ser humano ali. A gente é, no processo, empresa, nós somos parte do processo. Então, se a gente humanizar, é importante. Mas eu não posso simplesmente humanizar. Eu tenho objetivos e metas a serem cumpridos. Se eu não cumprir o objetivo traçado, mesmo eu tentando humanizar, não entra dinheiro para a empresa. Não entrando dinheiro para a empresa, não dá para me humanizar. Então, necessariamente, eu preciso repensar o que é a vida profissional. E aí, Oswaldo, entra numa outra parte. E você que nos ouve e assiste, também precisa se policiar, que eu faço isso muito, né? Quando é que eu preciso realmente me policiar enquanto empregado, enquanto funcionário, enquanto profissional? Eu preciso necessariamente trabalhar o lado bem prático de eu saber me recolocar ou colocar no mercado. Eu preciso destacar as minhas potencialidades, eu preciso trabalhar um pouco mais forte a minha situação profissional e eu preciso necessariamente destacar o que eu tenho de mais forte dentro desse processo. Eu não posso enganar o meu chefe, eu não posso enganar a minha empresa, eu preciso trazer objetivos e metas para dentro da realidade e atingi-las. E quando eu falo um produto chamado eu, é porque profissionalmente eu preciso ter muito cuidado como eu vou fazer esse caminho profissional. Eu tenho dito muito para todo o pessoal que a gente orienta a carreira profissional, a gente orienta alunos, enfim, orienta parceiros. E a gente sempre diz o seguinte, o que eu estou me mostrando profissionalmente é um reflexo daquilo que estão comprando de mim. Então eu não posso enganar dizendo que sei o que eu não sei, e eu também não posso deixar de dizer que eu sei o que eu sei. Porque às vezes a gente foi treinado, Oswaldo, para não falar aquilo que a gente sabe, porque parece que a gente está sendo arrogante. Não precisa ser arrogante, a gente precisa dizer para o mercado, eu sei fazer. Para você ter uma ideia, aí a gente vai dar uma dica, inclusive para quem trabalha com formaturas hoje. Eu tenho dito muito isso dentro das salas de aula, dentro das comissões de formatura, inclusive para pessoas que trabalham com eventos, que eu tenho dito assim, o evento da formatura, ele precisa ser modificado do ponto de vista profissional. Ele não pode ser aquele momento da farra, sabe, da alegria só. Ele precisa ser o momento de dizer para o mercado, eu estou aqui, eu formei. Então, eu não posso só convidar, por exemplo, os meus professores. Porque esse pessoal, eu já tenho esse network deles, eu já tenho esse contato profissional. Eu preciso convocar para esses eventos, profissionalmente falando, por isso um produto chamado eu preciso me colocar na prateleira, no bom sentido, profissionalmente falando, e dizer para o mercado, eu estou aqui, eu preciso dos melhores empregos, dos melhores salários. Por quê? Porque eu estou aqui, eu quero trabalhar. Mas eu não posso ficar esperando o mercado, como normalmente treinaram a gente para pensar. Todo mundo pede, Oswaldo, hoje. É assim, quase unanimidade o pessoal achar que o Oswaldo tem a obrigação de contratar o cara porque o cara está desempregado. E não é essa a verdade. A verdade é que eu tenho que saber, eu tenho que ter como ajudar, eu tenho como devolver o que o Oswaldo vai me pagar, mais do que ele está me pagando, para poder o Oswaldo continuar comigo. Isso é mercado. E eu preciso estar pronto para o mercado. Como é que eu vou estar pronto para o mercado se eu, às vezes, nem conheço o mercado? Então, eu tenho que estar preparado. Por isso, eu coloco no artigo aqui um produto chamado eu. Não é que eu seja um objeto. Não é que os caras vão me usar. Eu vou trabalhar para poder me divulgar. E depois que eu estiver lá, aí eu vou mostrar o meu trabalho. Aí eu não preciso ser mais um produto naquela hora. Né? Eu já estou lá dentro, eu vou agora praticar o que eu prometi lá naquele... Essa terminologia de produto, algumas campanhas de marketing que eu fiz voltado para o mercado eleitoral, a primeira coisa que eu falo para o candidato é que eu o tenho como produto. Tá? E aí, obviamente, que a gente vai olhar lá aquela composição que tem em todos os rótulos, né? Do que aquele produto é feito e para quem que ele serve, né? E aí a gente traça o diagnóstico, né, para a elaboração da estratégia da campanha de um candidato que é um produto.
E o fato que você traz para o seu artigo, o chamado eu, eu concordo plenamente. Né? Eu acho que até você chegou aí nessa máxima aí que os convidados da minha formatura, em vez de estar só os parentes lá e os amigos, já deve estar alguém do mercado de trabalho que possa já oferecer uma vaga de imediato após a extensa luta universitária para você conseguir chegar àquilo. O único medo que eu tenho, Flávio, é quando as pessoas, dentro desse contexto que você colocou, tem muita gente que se acha eu, e esquece o resto da comunidade. Né? Às vezes isso vai do ego, vai da formação da pessoa, em achar que ele é só ele no mundo e o resto são todos pessoas de um degrau abaixo ou 2 degraus abaixo. É esse perigo que eu acho que a pessoa tem que se alertar e fazer uma reflexão interna para dizer que ele está no mercado competitivo, que ele tem realmente capacidade para desenvolver essa atividade, meio ao qual ele se propõe, mas não esquecendo que existem outras pessoas que podem ser tão iguais a ele ou até superior na maneira de agir. Isso. Na verdade, o maior receio desse processo mesmo é o que eu também sempre destaco, Oswaldo. E aí você que ouve e assiste, precisa realmente refletir. Né? Esse processo do eu produto, ele tem que ser até o momento de tu encontrar o teu lugar dentro da organização. Que é todo o processo antes de você estar lá dentro. Porque você precisa dizer para o mercado, né? Por exemplo, na formatura. Poxa, por que você não olha, você enquanto formando ou formado já, né? Você já colou grau. Por que você não procurou, junto com a tua empresa lá que vai fazer o evento, as pessoas que, por exemplo, formaram e têm a mesma formação tua e que hoje são destaques, diretores de empresa, políticos grandes, de grande renome, presidentes de algumas associações que são diretamente ligados com uma Associação Brasileira de Recursos Humanos, por exemplo. O presidente ou a presidente do teu conselho regional de administração, de contabilidade, de logística, enfim, do curso que tu está formando. Por que esses caras não estão lá? A partir do momento que tu consegue esse network e tu consegue a recolocação, é exatamente o que você falou. Porque quando você entra numa organização, e aí você que está trabalhando e você que não está trabalhando também, você precisa se conscientizar que a partir do momento que você entra na organização, você foi contratado, esqueça. Você não precisa ser mais esse produto. Você faz parte de uma coletividade. E você precisa trabalhar o todo. É a empresa agora. Justamente. Tanto que a primeira coisa que você tem que pensar... Ontem eu estava ministrando uma aula, até eu estava dizendo para o pessoal assim... eu vou falar uma coisa que talvez vocês não se agradem muito, eu falei para eles. Que vai mudar um pouco até a forma de pensar. Quando eu estou numa organização, eu preciso pensar primeiro nela. Depois em mim. Acabou o eu. Agora é nós. Por isso que os caras dizem, agora é nós. Pois é, o nós tem que prevalecer. Por quê? Porque a partir do momento que você entra numa organização e começa a pensar só eu, primeiro que você está só. Só é mais difícil. Segundo que, quando tu pensa o eu, tu fere os outros, que são os nós, né? Tudo junto. E aí esses caras começam a, possivelmente, não gostar muito de ti. Agora tu não vai estar só mais. Tu vai estar sozinho mesmo. Então não precisa fazer isso. Quando a gente trabalha o eu, produto... Eu sempre digo assim, eu preciso estar na prateleira e na melhor parte e nas gôndolas de melhor visualização até o momento de eu entrar na organização, que é o que eu estava precisando. Então, inclusive, a gente orienta muito o pessoal nas redes sociais e tudo, e diz assim, a rede social tua, é verdade, tu põe o que tu quiser lá. Só que se tu está olhando o mercado, tu precisa ter um pouco de cuidado com isso, porque o mercado olha. Mas eu não quero olhar, pronto, perfeito, não tem problema. Só que tu vai ter mais dificuldade. Porque as pessoas estão te avaliando, inclusive, pelo que está postado lá na tua rede, que é tua. Mas que na coletividade o pessoal olha tudo. Então aqueles que concordam com o que tu faz vão bater palma. Os caras que não concordam vão te bater, vão tacar pedra. E você precisa estar preparado para isso em termos de mercado. E a gente tem que diferenciar muito bem isso mesmo, Oswaldo. Assim como a gente começou falando sobre a pessoa e o profissional. São duas pessoas diferentes. Tu dentro da organização, tu pensa no coletivo. Tu lá na tua casa, tu pode pensar do jeito que tu quiser. É tua casa.
mas dentro da empresa. Tu precisa pensar no coletivo. O objetivo, ele é da empresa, né? Então, quando a gente fala lá no final, inclusive do artigo, concluindo ele e tentando falar que o eu, ele trabalha essa possibilidade de momento, eu não posso me endeusar e me individualizar demais, né? Porque tem essa necessidade de eu gerenciar esse momento, essa minha carreira, esse meu processo, né, produtivo. E realmente a individualidade não conta, né? Eu tenho falado também, assim, muito para todas as pessoas que estão com a gente, que eu preciso descer do pedestral. Quando eu digo descer do pedestral, é exatamente isso. Eu preciso esquecer o eu em algum momento e eu trabalhar o nós. Sabe, essa coletividade é a que tem que contar dentro das organizações. Então, o que a gente fala sempre como dica? Primeiro, para de reclamar. Segundo, pensa como dono. A gente não precisa ter muitos passos, né? Se eu parar de reclamar e pensar como dono, eu já começo a ser olhado pelo mercado e até pelos meus colegas ali de uma forma diferente. Alguns não vão entender muito bem no início, mas outros, durante o processo de construção, né, dessa carreira ou desse momento da empresa, eles vão começar a entender que eu não estou ali para ficar contra, eu estou ali para contribuir. Eu não posso pensar que tudo tem que ser do meu jeito, porque quando eu penso assim, aí eu estou pensando em mim. E aí entra essa coisa da individualidade exagerada, né? Eu não posso pensar que eu sou o melhor, né? Eu posso até pensar assim quando eu estiver sozinho. Eu, CPF. Mas eu, CNPJ, que eu estou trabalhando no CNPJ da empresa. Tanto que, gente, nós, quando somos funcionários, nós somos uma matrícula na empresa. Claro que a gente precisa transformar tudo isso numa coisa mais gente, né? A gente precisa, mas quando estiver lá dentro, enquanto tu está lá fora no mercado, numa guerra infinita de arrumar um espaço para ti dentro de uma organização, você precisa mostrar para o pessoal quem é você. Depois, usa toda essa força, em coletividade, porque tu tem que atingir um objetivo que não é teu, é da organização. E isso está bem claro aqui, né, Flávio? Quando você encerra o teu artigo, você diz, e também não podemos esquecer, sob nenhuma hipótese, que assim como devemos sentir a necessidade de transformar o eu em produto, deveremos buscar atingir nossos objetivos e sempre retornar ao contexto diário de ser humano e pessoa com seus comportamentos e detalhes. Todavia, não podemos e nem devemos virar totalmente um produto e muito menos sermos sempre a mesma coisa. Vamos refletir sobre isso. Eu acho que aí bate, né, fecha com chave de ouro esse artigo do Flávio Guimarães, que é administrador de empresa, professor universitário e consultor, é coordenador do MBA executivo e coordenador de logística da Faculdade Estácio, e ele está aqui conosco toda sexta-feira falando sobre os seus artigos que são publicados semanalmente aqui no Jornal do Comércio, o jornal com 114 anos de vida, de história, para ser contada, guardada, relembrada por todos nós que aqui vivemos no estado do Amazonas. E você pode se tornar um parceiro do JC através do 21015500, tanto através do jornal impresso, como também pela nossa edição digital. Eu vou agradecendo aqui ao Flávio por mais essa participação e ele vai estar conosco aqui na próxima sexta-feira falando sobre justamente o seu artigo pós-eleição, né? Eu acho que ele vai escrever alguma coisa sobre aqueles que acham, né, que acertaram em tudo, mas na verdade não conseguiram atingir o seu objetivo, que foi uma vaga aí em todos os cargos que são oferecidos nessa eleição geral. Flávio, bom final de semana, boa eleição. Você vote certo, voto consciente. O país clama por mudança, o país clama aí por uma série de coisas que com certeza há de ser atingido aí pela maioria que vai levar aí para as urnas essa única arma que ele tem, que é o voto. Então, vote consciente. Obrigado, meu irmão. Perfeito.
Ok? Obrigado também. Nós Aqui. encerramos aqui essa transmissão desse plantão e daqui 20 minutos eu volto com o plantão sobre a edição de hoje do Jornal do Comércio, que traz como manchete a data comemorativa dos 30 anos da promulgação da Constituição Brasileira, que teve como relator um amazonense. Ok? Quero lembrar também que quando houve a Constituição, houveram também as constituintes estaduais. Aqui no Amazonas, o relator foi o atual senador da República, Carlos Eduardo de Souza Braga, que foi o relator da Constituinte aqui do estado do Amazonas. Ok? Muito obrigado e eu volto daqui a pouco com vocês. Até já.